todos e todas. Tá, começou a gravação, agora sim, né? Vou voltar a desejar uma boa noite aí para todos e todas. Essa é a reunião semanal dos grupos de extensão, dos projetos de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, dedicados ao Museu Capixaba do Computador e ao Museu de Minerais e Rochas. Hoje é dia 9 de outubro de 2023, e essa reunião semanal é muito especial porque ela tem um convidado, que é o Sérgio Sakakibara, que foi convidado aqui por mim, né, e aceitou gentilmente doar um pedaço aí da noite de segunda-feira dele, para nos falar, nos contar aí uma série de experiências ligadas ao manejo de acervos museais. O Sérgio é fotógrafo, tem uma formação em artes visuais, professor de fotografia do MIS de Santa Catarina, fez um pedaço da graduação em cinema na USP e artes visuais na Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou em várias frentes aí de manejo, catalogação e documentação e digitalização de acervos museais no Rio Grande do Sul, e eu convidei o Sérgio para falar. Eu contei quem somos nós, né? Que nós estamos começando um projeto de extensão junto aos museus aqui da universidade. Contei qual é a nossa realidade, né? Que nós não temos museólogos, ninguém aqui é especialista em museu, somos todos aspirantes, e o nosso ponto de partida principal é aprender com quem sabe bastante. Um dos nossos convidados aqui, que já nos homenageou com a sua presença, é o Aurélio Santana, que está aqui entre nós. Eu o chamei para assistir a palestra também. Aurélio, você está aí, né? Deixa eu ver. Tá aqui sim. E o Aurélio já conversou conosco aí algumas semanas atrás, né? E veio aqui prestigiar o Sérgio. Então, Sérgio, eu vou agora fechar meu microfone. Eu quero muitíssimo agradecer a tua presença. A coleção de assuntos aí é você que vai fazer a gestão dela. Acredito que todo mundo tem muito a aprender com você. Eu já fui tua aluna, né? De um curso de fotografia de acervos aí que durou várias semanas e foi muito bom. E, enfim, turma, espero aí que todos tenham uma excelente noite de segunda-feira, um excelente início de semana. E vou aproveitar, né, que eu estou aqui falando das nossas atividades, da nossa troca de experiências e dos nossos convidados. No feriado próximo, dia 12, a gente vai receber outro palestrante, o engenheiro Roberto Vaz, lá de Portugal. Ele vai também palestrar para nós depois do dia de trabalho dele, né, assim como o Sérgio. E eu queria muito que vocês viessem assistir, né? Aqui, né? Não é nesse link, é em outro link, mas o Roberto vai falar aí sobre projetos de acessibilidade em museus com ênfase em pessoas com baixa visão e pessoas cegas, né? Então, isso vai acontecer na quinta-feira. É uma das abordagens. O Aurélio trouxe outra abordagem junto com a Karine, e o Sérgio vai trazer aí uma coleção de assuntos que agora eu vou deixar com ele o protagonismo. Sérgio, contigo. Ok, obrigado. Está liberado aqui para mim apresentar. Sim. Bom, boa noite a todos. Eu vou fazer uma apresentação aqui que eu fiz juntei um monte de assuntos aqui, vamos lá. Bom, o registro da informação na história a gente tem na pedra, no papiro, na seda, na argila, tá? As máquinas de calcular, na verdade, eu tô colocando esse material aqui já dando um toque na questão do computador, né? As máquinas de calcular também são muito antigas, elas aparecem em diversas civilizações, tá? Essa apresentação é parte de uma apresentação que eu uso nas minhas aulas, onde eu misturo um pouco da parte de informatização, de imagem, nessa parte de história, tá?
foi encontrado na Grécia um mecanismo, seria, a gente poderia dizer que é um computador mecânico, uma máquina de calcular mecânica, tá? Com 32 engrenagens, com inscrições de signos e planetas, que era usado para prever a posição dos planetas. Aqui, no caso, a astrologia era junto da astronomia, tá? E esse aparelho, alguns pesquisadores conseguiram remontar ele, tá? Fizeram uma versão dele funcional, tá? Conseguiram fazer uma versão desse. Então, a gente vê que esses mecanismos de auxílio de cálculo e coisas já são muito antigos. Isso não tem. Sobre a teoria da visão, a câmara obscura, que vai mais tarde vai se tornar, seria as câmeras fotográficas também, é uma coisa que já vem na China, na Grécia, nos países árabes, já tem relatos desses dispositivos. A organização do conhecimento também é bastante antiga, a Biblioteca de Alexandria, e aqui, no caso, ela é associada aqui ao Templo de Musas Museum, tá? Que a biblioteca teria 400 mil rolos de papiro, tal. Então, enfim, essa organização, esse acúmulo do conhecimento em um lugar, também é bastante antigo isso, tá? Os tipos móveis já existiam na China, só que eram de porcelana. Eles não fizeram tanto, não tiveram tanta aceitação como posteriormente os de Gutenberg, porque o alfabeto também chinês era bastante complexo, muito mais, muito numeroso. Tá? Aqui a gente tem uma outra máquina de calcular, que seria um castelo relógio movido a água. E ele era programável. Você conseguia alterar a programação dele variando o tamanho desses pequenos recipientes de água, esses baldezinhos, e então alterava o ciclo dele. Tá? E ele também servia para previsões também da posição da Lua, do Sol e dos planetas. Bom, essa questão dessas primeiras coleções, desse acúmulo de bens materiais de outros locais, acontece muito no meio das guerras, tá? Das guerras, como o butim, que seria inclusive nas próprias cruzadas, depois a gente tem mais tarde isso daí também entre os piratas, a carta de Corso, ou Lettre de Marque, que era uma autorização dada por rei para que navios sob sua bandeira tomassem bem dos inimigos. Tá? Esses bens eram o butim, parte deles vão se tornar mais tarde também essas coleções, como os bens trazidos pelas cruzadas, tudo. E tem, hoje, a gente está nesse movimento de devolução de bens, tá? Tomados de outros países. A gente tem muitos casos em relação à África, em relação à própria Grécia, tá? A gente tem templos inteiros gregos que foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, então hoje tem esse movimento da evolução. Grandes coleções de arte, não é exatamente arte, seria, sei lá, do artesanato indígena, da arte plumária indígena brasileira, está na França, tá? Enfim. E dessas coleções,
dessas coleções, surgiram o que seria o início dos museus, os gabinetes de curiosidades, tá? Que é resultado dessas acumulação desses saques, da exploração colonial, que não deixa de ser uma forma de saque também. Então, era uma junção de tudo, de artesanato, de bicho, era um acúmulo que ficava nas salas, nas dependências dos palácios, não eram públicos, eram para os nobres mostrarem para o seu círculo na corte. A Câmara Obscura, que já esse fenômeno já era conhecido, ele começa a ter uso prático na Idade Média. No final da Idade Média, no Renascimento, como mecanismo auxiliar do desenho. Tá? Então, são a máquina, os dispositivos auxiliando no trabalho do desenhista, do pintor. Tá? Gutenberg, né, os tipos móveis também, e a imprensa. O Dürer foi outro que construiu diversos dispositivos, não só a câmera escura. Esse aqui, por exemplo, que está ilustrado aqui, é um dispositivo de quadricular para você fazer reprodução de imagens, né? Ele construiu diversos dispositivos. E a gente vê, por exemplo, nessa época, o Dürer alemão, durante a vida ele fez 2 viagens à Itália para estudar, para conhecer. Tá? Então, nessa época, a gente tinha que viajar para fazer. Bom, já em 1595 já começam a se desenvolver dispositivos ópticos compostos, com mais de uma lente, microscópio e logo depois o telescópio. Esses dispositivos, de uma certa forma, a gente pode considerar eles como próteses da visão, como extensão da visão. Tá? Como a gente pode dizer também que a câmera fotográfica também é uma extensão da visão e da memória, porque guarda para depois. Tá? Ou o computador também, hoje, a gente pode pegar computador, enfim, o celular, depois vamos pegar nesse assunto aí, são próteses, são extensões, tá, do homem. A enciclopédia, na França, a organização do conhecimento, tá, acumulado, feita por Diderot, Rousseau, enfim, tá? As primeiras tentativas de organizar o conhecimento. José Maria Jacquard introduziu o uso de cartões perfurados, olha aí, o que vai ser usado no computador mais tarde, para programar a padronagem de teares, para que os teares pudessem, de forma semiautomática, desenhar diferentes padrões de desenho. Tá? Esses mesmos cartões perfurados depois seriam mais usados em pianos também, para executar música, e depois em computadores. Tá? Então, as máquinas programáveis, a gente vê que já tinha a máquina programável à base d'água, tá? Daquele relógio lá, e agora outra máquina programável também. Tá? Então, a gente vê que tudo isso é um acúmulo de conhecimento, tal, que vai. Tá? Os primeiros museus. Isso aqui é a questão dos museus, isso aí a gente tem. Como acontece com certa frequência na história, cada país reivindica ter sido o primeiro, ou ter sido inventado. A gente tem a história do avião, a gente tem outros casos também, tá? Mas os mais antigos estão entre a França, a Inglaterra, a Itália. Tá? No caso do Louvre, ele foi aos poucos se tornando o que teria essa forma de museu. Anterior,
a isso, ele tinha ele funcionava junto ali a Academia de Belas Artes. Ela ela reunia os artistas a serviço do rei, e também era uma escola. Ela funcionava como um sindicato, como uma escola, e produzia bens para o rei, as pinturas, toda a iconografia da família real, dos grandes feitos, tudo produzia para ele. E então era um museu, uma escola, um sindicato, meio que tudo funcionando junto. Tá? Depois, com a Revolução Francesa, torna-se um museu público. Tá? Então, seria dos primeiros museus públicos. Entre a França, o Prado e a Inglaterra também. Tem, não é o British Museum, é um outro também que é considerado também dos primeiros museus. Tá? No nosso caso, aqui no Brasil, a gente tem, com a vinda da família real, a gente tem a vinda de Dom João VI, tem inclusive nos relatos de viagem, que eles vieram fugido quando Napoleão, já chegando em Lisboa, tem até relatos que ficaram, no cais do Porto, caixas de livros, que de última hora não conseguiram embarcar. Tá? Mas veio, então a biblioteca do rei veio, tá? E parte dela, depois que ele voltou para Portugal, ficou aqui, é a origem do que seria a Biblioteca Nacional. Tá? Então, tudo aquilo que o arquivo público, que seria o arquivo dos documentos do Império, também em 38, que depois viria a se tornar o Arquivo Nacional. Tá? E a gente tem também, opa, não está aqui, bom, faltou também, a gente tem também a vinda, a Academia Nacional de Belas Artes. Tá? Tem aquela, inclusive, mais de uma versão histórica também sobre a Academia Nacional de Belas Artes, que mais tarde a coleção da Academia vai se tornar o Museu Nacional de Belas Artes, que é ligado ao FRJ. Numa primeira leitura rasa, se diz no livro de história tal que Dom João VI teria trazido para o Brasil, encomendado a vinda dos franceses tal para vir trabalhar para ele aqui no Brasil. Tem outras versões que dizem que justamente o que aconteceu? Os primeiros pintores que vieram eram pintores da monarquia que tinha caído, que Napoleão derrubou, sabe? Tinha caído na Revolução. Então, quando Napoleão assumiu, eles estavam em desgraça também na França. E eles vieram para o Brasil, como o rei veio, fugido, eles também vieram fugir da França, e no Rio de Janeiro, eles procuraram Dom João VI e conseguiram emprego. Então, tem essa outra versão, tá? Que me parece mais correta, tá? Porque já que Debré, por exemplo, tinha pintado na gestão anterior, tá? No governo anterior, tá? Na administração anterior. Então, com o novo, ele caiu em desgraça, veio e tal, enfim. Tá? As primeiras imagens, 1830, 1850, esse período, tá? Inclusive aqui no Brasil também a gente tem, teve em Campinas também, o Hércules Florence também. O da Guerre é considerado o primeiro, porque a, a invenção, a descoberta, a invenção dele foi comprada pelo governo francês e tornado público, tornado de direito público. Ele comprou a patente, pagou o da guerra e se tornou público. Então, essa que foi mais divulgada, tá? Então fica como oficial o início da fotografia. E a gente tem na Inglaterra também, isso aí também está em mais de um local, é simultâneo esse trabalho entre a França e a Inglaterra.
Na Inglaterra tem o Fox Talbot, que logo em seguida ele publica, a daguerreotipia produzia imagens únicas. Já o Fox Talbot trabalha no processo positivo-negativo, então permitia fazer várias cópias. A daguerreotipia era uma chapa metal única. E ele publica o que seria, ele chama essa publicação o lápis da natureza, quer dizer, a forma automatizada de registrar cenas. Bom, as indústrias, enfim, vão se desenvolvendo, a fotografia também já tem as primeiras fotos aéreas, a bordo de balão com nadar, tá? As câmeras vão se tornando mais compactas, a fotografia colorida já começa a existir em 1862, tá? Era um processo bastante complicado, manual, complexo, tá? Mas já era possível fazer. Então, a coisa do colorido, em 1860 já se fazia, não comercialmente. Tá? Então, ela se baseava no sistema de 3 tintas, colorido positivo, colorido positivo e negativo, que é o sistema RGB CMI, ciano, magenta e amarelo, positivo e negativo. Esse sistema também não foi inventado nos computadores, nada, isso aí foi tirado, tá, do olho humano, que tem células sensíveis às 3 cores. Tá? Enfim. Outras instituições de memória no Brasil, Instituição Histórica e Geográfica de Pernambuco, o Museu Paraense Emílio Gueldi, que é muito antigo também, tá? E tem um acervo enorme, tá? Seria um museu de história natural, como se dizia antigamente. O Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, que agora foi reformado recentemente, de 1895. E o Museu Histórico Nacional, também de 22. Tá? Os museus específicos de arte também, se a gente tem um período que toda essa efervescência cultural acontece na Europa, a partir do final do século XIX, a economia norte-americana muito desenvolvida, descoberta do petróleo, industrialização, começa a correr muito dinheiro, o polo cultural começa a deslocar para os Estados Unidos. Tá? Então tem o Metropolitan e os museus de arte moderna. Eles iniciam nos Estados Unidos, específico. Mais tarde, muito mais tarde, que eles vão acontecer na Europa. Tá? Então já tem uma inversão. O polo, se por uma época o polo foi a Itália, depois foi a França, depois começa a ir para os Estados Unidos, tá, esse polo. E agora a gente está vendo uma movimentação cultural forte para o lado do Oriente, China, Coreia. Tá? A classificação decimal foi Dewey foi um bibliotecário americano, tá, que publicou primeiro de forma anônima, tal, e depois a classificação de assuntos, tá, para catalogação de biblioteca, tá, em 1876. Agora a gente vê aquele velho cartão perfurado, tá, que a gente já tinha visto no Jacquard usando, e mais tarde nas máquinas reprodutoras de música. O Olerite, é o nome do cara, patenteou um sistema mecânico, tá, eletromecânico, para compilar estatísticas na base do cartão perfurado. Tá? Como é que funcionava? E foi usado pela primeira vez no censo dos Estados Unidos em 1890. Os recenseadores saíam com esse cartão que está do lado esquerdo aqui, tá? O cartão tinha inscrições, tá? Numa tabela, e conforme ele ia fazendo entrevista nas casas, ele ia fazendo punch, dando furo, tá? Conforme as respostas dadas para cada questão. Esses cartões depois eram colocados em máquinas que tinham agulhas, que, conforme a resposta, elas iam passando
por um sistema eletromecânico. Tá? E, na verdade, é um computador mecânico, uma máquina de calcular mecânica, tá? Que ia somando, você ia colocando um cartão, outro cartão, outro cartão, ele ia acumulando os resultados. Tá? Olerite, depois na linguagem vulgar, terminou sendo usado aqui no Brasil, até isso, acho que até os anos 50, 60, era o sinônimo de recibo de pagamento mensal, sabe? O olerite era o que você recebia. É porque, na verdade, já era, em alguns locais, nas grandes instituições, já eram usados sistemas automatizados de coleta de informação de ponto, enfim. Para esse tipo de operação, o buraco não buraco, tá? Na verdade, um sistema binário de cálculo, tá? Onde tem o furo, passa, onde tem o furo, não passa, é sim ou não. Tá? E através do sistema binário é que é possível você fazer um número de operações complexas no computador, na máquina eletromecânica e depois no computador. Tá? Muirbridge foi nos Estados Unidos, desenvolveu sistema de uma sequência de um grande número de máquinas fotográficas, colocado lado a lado, acionadas eletromecanicamente, tá, para fazer sequência de fotos, para análise do movimento, estudo do movimento. Né? E mais tarde isso vai dar origem ao que seriam os primeiros dispositivos eletromecânicos de cinema, de animação. As câmeras, se até então a fotografia era uma coisa muito complexa, que dependia de fotógrafo preparar a placa sensível, fotografar, revelar, fazer tudo, a Kodak torna isso, o Jorge Eastman diz, olha, se eu depender dos profissionais, minha indústria nunca vai crescer, eu preciso que todo mundo fotografe. Então ele vai em busca do amador, ele abandona aquela preocupação com o profissional e vai atrás do amador, e então ele cria uma câmera que vinha com filme dentro, as pessoas fotografavam, mandavam a máquina para o laboratório, ele revelava, devolvia com cópias e a máquina recarregada, quer dizer, ele fidelizava também. Então, ele é um grande empresário, com visão comercial, quer dizer, fidelizar. A mesma coisa que a gente tem com softwares hoje. É tudo assinatura, está acabando a história de você comprar um software, é tudo assinatura. Uma maneira de fidelizar, garantir o ganho por um período mais longo. Tá? O cinema colorido também, os primeiros testes já começam também na virada do século, tá? Início do século XX. Inclusive tem sistemas assim, muito incríveis. Tinha um sistema de reticulado, filme reticulado, que tinha pequenos pontos de diversas cores. Tinha síntese espacial da cor, síntese temporal. A síntese temporal era interessante. Inclusive, ela não precisa ser 3 cores. Você pode usar 2, 3, 4, 5, 6. As primeiras era uma síntese de cor, 2 cores. Eu usava 2 cores opostas, o vermelho e o verde. Tá? Claro, você consegue recompor todo o espectro, mas de uma forma pouco fiel, mas consegue. Então, como é que era esse sistema aqui? Tirava uma foto com filtro vermelho, outra com filtro verde, uma com vermelho, outra com verde. E na projeção usava a cor oposta. No caso, o negativo do verde, o magenta, negativo do vermelho, o cian. Então, meia cor de cada vez, a ilusão, a síntese temporal, o olho não percebe, dá a impressão do colorido. Tá? Enfim. O Nobel, aquele que vai inventar dinamite e vai virar o prêmio Nobel, ele inventou um foguete de câmera para fazer foto aéreas, para fazer mapas, sabe? Um uso bem pioneiro. Né? Em 1880, sai a primeira foto
impressa em jornal, primeira foto reticulada. Isso vai ser uma revolução nessa questão da imagem. A questão das tecnologias, depois a gente vai ver de novo, ao longo da história acontecem várias, a resistência, por exemplo, a fotografia foi um concorrente feroz para os pintores, para os retratistas, sabe? Então, muitos negavam a fotografia, tá? Porque ia acabar com a pintura, enfim. Se a gente tinha até então a impressão plana, que era aquela coisa lenta tal, já em 1850 já começam a se mover as máquinas rotativas para imprimir jornal. A questão da impressão em grande quantidade, tá? Em grande velocidade, vai se automatizando. Aqui no Brasil a gente tem, ó, só 20 anos depois já começa a circular a revista da semana com a primeira fotografia impressa em jornal no Brasil, tá? No 1900. Então o Brasil foi bem pioneiro. A revista da semana, que depois vai durar até as câmeras vão se tornando mais compactas, com mais agilidade. A gente tem um caso interessante aqui da National Geographic, que começou como uma publicação científica. Entre 1888 e 1905, ela tinha uma tiragem de apenas 170 exemplares, a revista, porque era só para o sócio, era uma publicação científica, baseada principalmente em texto, só para os sócios da National Geographic Society, inglesa. Como mais gente passou a se interessar com as publicações, no final ele se tornou uma revista aberta, começaram a dar ênfase para a imagem. Nos anos 50, a revista se tornou independente dessa sociedade científica, e agora, acho que há 3, 4 anos atrás, foi vendida, quer dizer, enquanto independente, ela virou grife, começou a vender bolsa, começou a vender um monte de coisa, e ultimamente agora foi comprada, virou canal de televisão, também foi comprada pela Disney, quer dizer, de uma publicação científica, foi para a indústria do entretenimento, a variação, tá? Em 1906 foi feita uma foto aérea de São Francisco. Eles queriam mostrar os estragos do terremoto. Foi uma câmera, um aparato pesado, subiu com 17 pipas para levar ela para cima, tudo comandado de longe por fios e tudo para tirar essa foto. As dificuldades que depois a gente tem o pessoal usando pombo para fazer foto aérea. Inclusive tem um francês aí que escreveu um artigo divertido falando dos pombos e dos drones atuais. Tá? Então a gente vê a evolução tecnológica. Tá? A transmissão da fotografia à distância também é muito antiga. Isso começou em 1913. Tá? Já era possível você transmitir foto à distância, através a princípio de fio, de telégrafo com fio, e mais tarde sem fio. Tá? Então, a radiofoto ou a telefoto, isso aí também é muito antigo. E, bom, a fotografia colorida comercial começa em 1903. Inclusive a gente tem no Brasil também, logo em seguida o Mark Ferris também já tira umas fotos aqui no Brasil também, colorida. Era uma foto, um processo meio complexo, dava um slide muito denso, tá? Não se fazia cópia, você só via através de uma luz forte e tal. Então e era um processo caro, mas já existia. Tá? Na Primeira Guerra já tem uma evolução da fotografia aérea. Da mesma forma que o avião, há pouco tempo criado, tal, que inclusive criou todo aquele desencanto ético do Santos Dumont, a guerra sempre serviu como um impulso para o desenvolvimento de tecnologias.
tá? A pesquisa militar coloca muito dinheiro e dá, lamentavelmente, então, todos alguns saltos tecnológicos, a gente vai ver mais adiante também, tá? Mais um caso aqui, também curioso, que é ligado à guerra, tá? Em 1934, a Quanon, que era a Hansa Canon, ela construía câmeras, mas ela não fazia as lentes, ela usava as lentes da Nikon. Tá? Mas também tinha uma qualidade muito ruim. E a marinha japonesa, já com vistas à guerra, estava se armando e fazendo submarinos, comprou uma patente da Zeiss, porque a Zeiss era pioneira na construção de lentes, tinha uma grande qualidade, comprou essa patente, a Marinha comprou com interesse militar. E daí a Nikon e a Canon começaram a fotografar, fabricar não só câmeras fotográficas, mas também periscópios para submarino, binóculos, tá? Já com objetivo à guerra, quer dizer, foi financiado, financiamento militar. Tá? Em 1936 explode as publicações de grande tiragem, tá? Das revistas ilustradas. A revista ilustrada já começa nos anos 30 na Europa, mas nos Estados Unidos que atinge assim, grande circulação. As câmeras já com eletrônica, essa Kodak automática, tá? Surgida logo depois da guerra, custava $4.000. E durante a guerra também foram desenvolvidos aparelhos para espionagem, para câmeras de fotografia aérea e tal. Bom, os museus, no Brasil, no caso, os museus, só em 1937 o museu é fundado o Museu Nacional de Belas Artes. Mas ele era o que era? Era a coleção acumulada da Academia Imperial, que era a Escola Nacional de Belas Artes, que para os alunos desenharem, eles compravam obras de fora. E o resultado da produção de professores e alunos também foi ficando na academia e virou o museu. Tá? No pós-guerra surgem os museus de arte, enfim. Tá? Desenvolvimento durante a guerra, Polaroid, a Hasselblad, cresceu durante a guerra. Já agora, a concepção teórica, tá, do computador, tá, para o H.G. Wells, para o Vannevar Bush. Tá, e durante a guerra, tá, os primeiros computadores eram eletromecânicos. À direita, a máquina para criptografar mensagens alemãs, que era a Lorenz. E os ingleses produziram uma outra máquina eletromecânica para decifrar as imagens que eram codificadas pelos ingleses. A gente vê a maluquice. 2 computadores mecânicos que brigando entre si. Os sistemas decimal binário também antigos também, os primeiros computadores, tá? ENIAC, primeiro computador a válvula. Em 56, o primeiro telefone sem fio, era um telefone veicular a válvula, tá? Era um monstrengo. A concepção da ideia de uma imagem digital é de 57, tá? Uma coisa mais da ideia de se fazer, pixel por pixel, a imagem ponto por ponto. E o primeiro protótipo de uma câmera digital também é feito pela Kodak em 75, tá? Usava uma fita para gravar a imagem, uma fita cassete, enfim. Tá? As câmeras começam a receber eletrônica. Nos anos 60, tem mais um boom da fotografia. A gente teve aquele primeiro
tá? E agora a Kodak de novo vem com filme em cartucho, câmeras plásticas para ser feito em grande quantidade, tá? Os primeiros computadores da NASA, tá, usado pela NASA, também a gente tem um foco meio militar, e depois começam as grandes empresas. O sistema de catalogação, tá, para informatização de bibliotecas foi desenvolvido pela Biblioteca do Congresso e pela inglesa também, tá? A gente vê marker, o que é marker? Para leitura, um sistema de catalogação para ser lido por máquina, porque os computadores da época eles eram muito, estavam bem no início. Eles não conseguiam ler, trabalhar com letras, com coisa muito complexa. Então era tudo codificado em números. Era uma forma de poder trabalhar por computador. Então toda a classificação era transformada em números, tá? Então, a função do Mark foi atender às dificuldades dos computadores da época. Então, na verdade, esse sistema de catalogação, claro que ele fica difícil você chegar e mudar, mas ele atende uma coisa muito específica, que hoje já tem condição de se mudar, mas como já está universalizado, tá? Que é um sistema meio complexo, enfim, tá? Não vou entrar em detalhes, os museus de imagem do som, o ensino de museologia, também é uma coisa nova, tá? Que agora, que depois da regulamentação, tá? Que a coisa começou a se espalhar, até os anos 60 era muito isolado o ensino, tá? As primeiras CPUs são de 71, que vai possibilitar depois a fotografia digital. Os celulares da Motorola, primeiro precisava 1 quilo e pouco, tá? Ainda era um protótipo. Os mini-labs digitais, a fotografia, ela chegou digital primeiro no laboratório e depois que ela foi para as câmeras fotográficas, tá? Esse aqui, os primeiros computadores, esse aqui eu cheguei a ter o da direita, que era o ZX80, era um kit que vinha numa revista, uma coisinha de plástico com teclado de membrana, tá? Linguagem basic, é o começo dos pequenos computadores, tá? Começa nos anos 80 isso. Depois vão vendo, no início, até esse da esquerda aí, o TRS-80 ainda usava um monitor de televisão ainda, tá? Depois começam a existir os monitores específicos, primeiro de tela verde, tá? Não existia disco rígido ainda nessa imagem do meio, era um disquete com o sistema operacional, outro disquete com os programas que você ia trabalhar, com os dados que você ia trabalhar. Os sistemas de catalogação de informação, o primeiro que se usou era naqueles computadores bem primitivos ainda, tá? Era o CDS ISIS, feito pela... ISIS era um sistema da Unesco, aqui no Brasil também tinha ligado à saúde, então uma biblioteca de saúde, ele rodava num disquete, tá? O banco de dados era em texto puro, o ISIS, depois saiu a versão WinISIS, tá? Para Windows. Depois até tentaram fazer um ISIS para web, era um software livre, tá? Ele foi muito usado na catalogação das primeiras bibliotecas e em museus também foram usados, tá? Eu encontrei 2 ou 3 museus que eu ainda encontrei que usavam o ISIS ainda, tá? Que no começo ele rodava em disquete, depois começou a rodar, enfim, tá? Depois a gente tem no Brasil o Donato, desenvolvido pela Museu Nacional de Belas Artes. Primeiro em Clipper, que era um tipo de um Excel, tá? E depois a Fundação VIT fez PHP, mas quer estar com uma versão para mais tarde evoluir para a internet, que nunca chegou. Terminou morrendo. Foi um bom sistema, Donato. Embora originalmente criado para museu de arte, muita gente adaptava a facão os campos, que os campos eram duros,
pessoal renomeava meio que na marra, tal, os campos que eram duros, não era... não foi feito para ser renomeado, mas a pessoa usava em museu histórico. No Brasil ainda tem gente ainda que tem. Eu ainda, semana passada, eu estava ajudando a fazer uma migração ainda do Donato. E o Biblivre, que é pela Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional. Enfim. Sistemas operacionais. Em 82, um telefone também, 10 quilos aqui, que também que era... as primeiras câmeras já com uma eletrônica mais avançada, com foco automático, tá? Ainda de filme. Tá? Os primeiros computadores de texto, 81, depois era planilha e tal, Motorola, tá? Começa a chegar o digital, tá? O celular, analógico ainda, os celulares. Windows 1, de 85, tá? E começa o trabalho com imagem gráfica, tá? O Macintosh ainda é muito complicado, era usado para editoração, publicação de livros. Tá? As primeiras câmeras eletrônicas eram câmeras analógicas. Tá? Então, usar câmera analógica para câmera de filme é um erro. Tá? Eram as primeiras câmeras eletrônicas. Como existia a televisão analógica, o rádio analógico, o celular analógico, existiram as câmeras analógicas, tá? As primeiras câmeras eletrônicas. Tá? Então, o pessoal usa analógico para falar de filme. É um equívoco isso. Tá? Essas aqui são câmeras analógicas, as primeiras que saíram. Tá? Os celulares vão diminuindo, as câmeras... essa aqui é a primeira câmera digital de consumo popular. Tá? Quer dizer, e nem existia câmera profissional ainda, os profissionais começam mais tarde, as tentativas de fazer profissional. Em 95 começa a popularizar a internet e 99, 2000 começa a entrar a fotografia digital, já tentando chegando nos profissionais, tá? Celular da IBM, já começa em 96, logo bem no início da internet, já um celular que envia e-mail, tá? Com tela de LCD líquido, de cristal líquido, BlackBerry também, com e-mail. Esse aqui já navegava na internet, mas olha, como é que você vai navegar com uma telinha desse tamanho de cristal líquido? É só para páginas que tinham específica para esse tipo de tela. Tá? As câmeras profissionais começam a chegar, tá? Então, esse aqui é considerado dos primeiros que já poderia começar a chegar perto do que seria um computador, tá? Que era um smartphone, tá? Com um sistema operacional próprio, que era destinado a executivos e que permitiria o trabalho remoto. Tá? 2003. O Walkman da Sony, tal, ele MP3 player, câmera, tudo misturado, um negócio meio que estranho, tá? Então ele trabalhava com som e imagem. Aqui a gente tem o que começaria uma câmera fotográfica num celular. Tá? E o iPhone da época também, que é um marco, tá? Então, a partir dessa época, mais ou menos, começa a se popularizar o que seria o smartphone, que seria um computador. Na verdade, o que é um telefone? É uma máquina de entrada de dados, uma máquina de saída de dados, uma máquina de assistir televisão? O que é, sabe? Então, tem essa coisa que, na verdade, é uma prótese de... opa, escorregou aqui, tá? Começa a grande concentração dos acervos de imagem, tá? Depois criação, começa a regulamentação e a criação do Instituto Brasileiro de Museus, depois
o IBRAM abandona o Donato e adota o Tainacan. Tainacan é uma boa solução? Nas aulas eu falo também sobre ele e tal, é boa, mas tem suas limitações. Tá? É uma solução interessante e tal, mas tem que conhecer e saber que ele tem limitações é bom para pequenos museus, para bases muito grandes, ele deixa a desejar. Tá? O IBRAM ele tem uma série de é, trabalhos que ele desenvolve, entre outras coisas, por exemplo, ele adotou esse sistema de classificação, tá? Eu tenho minhas reservas, tá? Porque ele foi desenvolvido mais para museu histórico. Por exemplo, no caso específico que a gente está falando aqui no museu de computador, ele não abrange. Para museu de artes, ele não abrange, sabe? Então, eles, numa certa inércia, eles adotam e oficializam um sistema de classificação. Eu tenho minhas reservas com relação a isso, tá? Bom, eu dei essa visão geral, tá? Para chegar, deixa eu ver, eu vou trocar de tela aqui. É, eu criei uma página aqui, tá? Tá nesse endereço aqui, tá? foto.arte.br/UFES, com letra minúscula. Que eu tenho uns links, tá? Com algumas referências, tá? Que vão. Aqui, eu vou falar um pouco sobre fotografia no museu, tá? Essa aqui é uma tradução do documento do SIDOC, que eu ajudei a fazer, tá? Sobre a fotografia. Eles dizem que, vê só como é que é a abertura. Fotografias são de vital importância para identificar e recuperar objetos roubados. Pô, abertura meio ruinzinha essa, né? Mas enfim, tá? Uma coisa que a gente pode, numa leitura mais cuidadosa desse documento, que a gente pode ver, e, na verdade, a fotografia é o principal metadado que a gente tem de um documento. Tá? A gente vê num caso para identificar. Não adianta você ter um texto, um código, informação, melhor informação e mais rápido acesso, que você tem uma imagem. Você mostra aqui, ó, eu estou falando desse objeto aqui. Tá? Então, muita gente esquece de tratar a fotografia como metadado. Eu considero o principal metadado para identificação, que você identifica mais rápido. A gente tem casos, por exemplo, que aconteceu, acho que em 2008, 2000, por aí, teve dois roubos em São Paulo, um roubo na Pinacoteca de São Paulo e outro no MASP. Tá? É duas situações muito estranhas, que não é muito comum no Brasil. E, por acaso, as duas obras estavam em exposições temporárias e sob empréstimo. E não tinha sequer uma foto dele. Quer dizer, como é que você vai chegar na polícia e vai dizer, ó, roubaram um quadro do pintor fulano de tal, sabe? Como é que o pessoal, como é que o delegado vai saber, ou o investigador vai saber o que foi roubado? Uma pintura sabe? Se não tem a foto. Tá? Então, um absurdo, assim, tá? Então, a gente vê a importância da fotografia, inclusive, até nesse caso, se você recebe em empréstimo, uma coisa que hoje se tornou comum no dia a dia é você pegar o celular e usar, ó, estou recebendo isso daqui, tira uma foto. É uma forma de você dizer um recibo, estou recebendo hoje, isso daqui está nesse estado. As pessoas já terminam automatizando esse procedimento. Mas a gente fazer isso de forma mais cuidadosa, estou documentando, estou recebendo, tal. Então, só isso dá uma noção da importância da fotografia. E tem um outro conceito que é usado, tem alguns autores nos Estados Unidos usam, é o conceito de fotografia enquanto surrogate, enquanto substituto.
É um substituto, primeiro, do seu ponto de vista semântico, assim, isso aqui significa isso, tá? É uma representação disso. Mas tem um outro lado que, no caso de uma perda, você ter uma imagem em altíssima qualidade é um substituto de fato, tá? Então, essa questão de você dar a importância da fotografia, se você tem uma fotografia em alta resolução, tá? Ela pode funcionar, inclusive, no caso de uma lamentável perda que venha a ocorrer. Tá? E essas coisas acontecem. Inclusive, a gente tem, por exemplo, no Museu Nacional, no incêndio, teve coisa que queimou que não estava nem arrolado, não tinha nenhuma relação. Eles tinham recebido lá caixas, pacotes lá, e não tinha sido nem feito uma lista do que tinha naquelas caixas. Tá? Principalmente o material arqueológico, que é a coisa mais complicada, que tem muitas partes, pedaços. Tá? Então, isso, e quanto menos foto. Tá? Então, a história que eu defendo e eu recomendo é uma foto. Não adianta esperar para fazer uma grande foto, tá? Com alta qualidade, não. Da melhor forma possível, fotografa com celular, com o máximo de qualidade que o dispositivo permita. Tá? Não pode ficar dependendo. E da mesma forma, as catalogações. Esses dias teve uma menina até que está prestando serviço numa instituição, veio mostrar, eu trabalhei aqui nesse museu, estava fazendo esse trabalho. Bom, um trabalho muito bem feito, mas uma catalogação intensiva. Não, extensiva, desculpe. Tá? Quando ela me mostrou, eu digo, mas só no catálogo de vocês lá, online, só tem 100 obras. Eu sei que a instituição tem mais de 3.000 obras, sabe? O que acontece? Eles estão fazendo uma descrição minuciosa, tal. Tem um certo trabalho hoje em dia, fazer uma descrição textual do que tem naquela imagem, eu considero perda de tempo. Tá, pode ser importante em algum momento e tal. Acontece que hoje você faz isso já automatizado, já por computador, já tem sistemas que identificam o que tem na imagem, campos e tal. Tá, você fazer uma textual pode ser interessante? Pode, mas a prioridade, o que é no caso desse caso que está me referindo? A primeira coisa é você ter uma lista de tudo que tem dentro da instituição. E a primeira, então, eu defendo uma listagem de tudo com mínimo de metadados. Depois você vai enriquecendo, tá? Uma abordagem, tá? Bom, a fotografia tal, enfim. Tá? Há uma outra coisa que, com relação à fotografia também, o pessoal coloca o nome do fotógrafo, tá? Eu sou contra isso daqui, tá? Inclusive tem uma própria recomendação do próprio ICOM, que é você não sobrepor camada de direito autoral em cima. A gente já tem um problema de uma dificuldade de direito autoral tal, para trabalhar o direito de imagem, tá? E você sobrepor mais uma camada de direito autoral, não se faz isso. A reprodução é uma coisa técnica, a pessoa foi paga ou não para fazer isso, a foto pertence ao acervo e morreu. Tá? Não tem que. Essa questão de direito autoral tem um outro caso também, de uma publicação do IBRAM, boa publicação, tal, uma tradução de um livro norte-americano, europeu, sei lá, sabe? Tradução ao pé da letra. Eles nem botaram um apêndice lá para dizer que o nome da lei de direito autoral brasileira é reproduzir a lei, quer dizer, é um absurdo, é coisa de preguiça, tá? Enfim. Bom, então aqui está o link desse documento que eu coloquei, tá? Aqui tem um link de um trabalho que esse aqui é do Museu de Arte de Santa Catarina, tá? As imagens não são minhas, por acaso só essa daqui, as imagens aqui já foram feitas, alguém já tinha feito anteriormente. Eu fiz a inserção no Tainacan, tá? Tainacan é um bom software e tal,
tem limitação para você colocar arquivos muito extensos, a gente tem que ser econômico nos metadados, tudo, mas funciona bem, resolve bem, é mais ou menos intuitivo, tá? Então, mesmo pessoa sem grande experiência consegue implantar, tá? Enfim. Aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz com fotografia, aqui já é uma fotografia um pouco diferenciada, tá? Que é, ó, isso aqui é uma imagem 360, não tem navegação, é uma imagem única, tá? É feita de uma exposição aqui no museu, tá? E aquelas visitas 360, tal, imersivas, que você vai clicando e tal, diversas salas, aquilo tudo, eu até tenho, eu andei comprando um software tal, um software particular. Opa, não está vendo? Meio que congelou aqui. Eu acho que você está compartilhando uma tela e você Isso, está com outras. essa é uma nova guia, desculpe. Tá? Desculpe. Eu vou mostrar uma série agora que eu vou ter que ficar trocando de tela. Tá? Isso daqui, tá? Isso daqui foi feito com uma câmera dessas comuns, que troca lente mais comuns, tá? No tripé, com software livre, tá? Então é possível você fazer isso aqui tranquilamente, tá? Uma visita imersiva, tá? Bom, então agora eu vou ter que ficar trocando, tá? Trocando de tela. Ó, isso aqui foi feito também com uma câmera compacta também. Tá demorando um pouco para carregar. Com software livre, tá? Então é possível fazer com câmera compacta, não precisa de grandes câmeras, grandes, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, se aquelas eram panorâmicas, tá? Feito com 14 a 20 páginas, esse aqui é o contrário, é o que se chama objeto VR, tá? É aquilo que a gente entra nas lojas, tá? Isso aqui também é feito com software livre, tá? Também é possível trabalhar com isso, tá? Isso é muito simples, só com um pouquinho de paciência, disciplina, tá? Então, o que eu quero dizer? Que, embora esse tipo de imagem, esse tipo de recurso possa ser feito, tá? Com você comprando pacotes de câmeras, software junto, tá? Você consegue fazer isso com software livre, tá? Ou com software livre ou gratuito. Demanda um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de conhecimento, tá? Tanto as panorâmicas como esse tipo de coisa, tá? Dá para fazer, tá? Ou então, eventualmente, você compra. O problema é que a gente, em instituição pública, às vezes, principalmente, para você comprar, hoje cada vez está mais difícil você comprar software. Você aluga, você tem que pagar por mês no cartão de crédito. Então, na instituição pública, às vezes é meio complicado você conseguir fazer isso. Às vezes termina aqui, eu terminei comprando do meu bolso essas coisas, tá? Mas esses que eu estou mostrando aqui, eu fiz tudo com software livre. Sérgio, Oi. quando você fala que você fez com software livre, você fez a edição para ficar essa imagem rodando, né? Software livre ou gratuito,
E o que você usou? O software, você diz, Isso, ou a forma? exatamente. Não, o software. Software, olha, tem vários, tá? Esse aqui especificamente que eu usei, eu acho que, ó, não, esse aqui foi no Objeto VR, esse aqui foi num pago, mas tem é, eu não, é um software alemão, tá? Então eu vou te Gratuito. incomodar depois lá por e-mail. Tá, eu vou colocar o link nesse link da página. Eu esqueci de colocar, eu vou colocar. Agora está me faltando o nome dele, Tá. tá? Mas eu vou colocar na página. E como é que é feita essa foto? Tem aqueles pratos giratórios de decorar bolo, tá? Custa R$ 50, tá? Você pega coloca um papel, recorta um papel branco, tá? Ilumina para dar o mínimo de sombra ou para não dar sombra, marca ele. Esse aqui foi feito com 14 fotos, então você marca, vai marcando os tracinhos nele, bem simétricos, né? Acho que eu tenho. Geralmente eu faço 8, 16, esse aqui deve ter 16, 8, 16, 24, 32. Esse aqui, é, esse aqui acho que tem 24, eu acho, tá? É, então ele ainda dá um solucinho. Se eu faço um pouquinho mais, ele dá mais contínuo, tá? Eu posso fazer girando assim, e ele é empacotado em HTML5. Antigamente era em Flash, tá, meio que problemático. Só que para você empacotar isso e para ver online, não é em todo software que você consegue colocar ele dentro, tá? A possibilidade mais simples e mais barata que você pode colocar em qualquer lugar, pode colocar inclusive em rede social, tudo, é você usando GIF animado. Que os programas também geram, tá? Então, tudo isso é coisa que só com um pouquinho de paciência, um pouquinho se faz, tá? Bom, é isso. Tem outros aqui, eu vou colocar também esse link aqui depois, tá? Bom, comentar só mais umas coisinhas que eu queria comentar aqui. É, eu mostrei essa história mostrando esse conjunto de dispositivos, tá? É, de câmeras fotográficas, celulares, tudo. Mas esse conjunto, conforme lugar que ele tiver, conforme a forma que ele tiver, não passa de um monte de sucata. Tá? Ele só começa a ter sentido, tá? Quando a gente começa a colocar os usos sociais que ele está tendo. Tá? Então a gente precisa controlar. E a gente tem que tomar muito cuidado desde o início. O primeiro problema que a gente tem quando vai no museu é a questão de espaço. Tá? Aqui na Fundação, por exemplo, isso deve acontecer na universidade também. Você está criando um museu, o pessoal começa a ter uma máquina que não presta, lá, vai lá e, e você aceita. A gente tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa, não botar para dentro, porque depois que você botar para dentro, para você descartar, é uma mão de obra. Tem que criar uma comissão de acervo. Tal. Então, primeira coisa, tem que começar a ter uma política. Tá? Isso aí tem que tomar cuidado. Aqui na Fundação, o acervo nosso aqui, o que tem de lixo, o que tem de lixo eletrônico aqui, sabe, de sucata, tá? Então, agora está se rejeitando. Então, a gente tem que ter uma política. Uma das formas, lá no Museu Hipólito da Costa, que era outro, lá em Porto Alegre, lá, o pessoal às vezes passava fim de semana de noite, aquela hora que o cara está se mudando, largava uma caixa com vigia lá na frente do museu. Pô, e caiu para dentro, depois para você botar para a rua, aquele é um problema, sabe? Que entrou para dentro de instituição, tudo. Então, começou a se criar algumas formas se tem. Se a pessoa quer doar, acontece muito isso. A pessoa, quando quer doar, ela está com pressa que o dono morreu, quer se livrar do lixo, quer, sabe? Então, é você aceitar com o direito, um termo, tá? Que você pode até descartar se não for do teu interesse, pode dar qualquer destino, tá? Mas isso o doador já assina, tá? Que você pode dar. Então, você pode até vender ferro velho, enfim, pode fazer qualquer coisa, tá?
Ou o que é mais um pouquinho mais complicado é você definir, tá? O que, por exemplo, no caso do computador, o que é importante, que peças você ter, tá? Colocar uma lista do que você quer, coloca no site, ó, estamos aceitando doação disso, daqui, tá? Geralmente tem certas peças antigas, por exemplo, eu quero um, os primeiros iMac, sabe? Eu quero um computador de tela verde, sabe? Tem umas coisas, por exemplo, eu quero um daqueles GX 80, quero um computador Amiga, sabe? Então você coloca a lista do que é que você se interessa. Porque o grande problema é limitação do espaço físico. Isso tudo é coisa que ocupa espaço físico. Tá? Então você precisa ter essa questão do espaço físico. Eventualmente, tem coisa que você é obrigado a deixar em exposição permanente, mas fica ruim, porque chega uma hora que fica cansativo. Você tem que ter um equilíbrio entre exposição temporária e exposição permanente. Geralmente, você tem as instituições que funcionam melhor, você tem exposições de longa duração e de curta duração. Na de longa duração, você faz um tipo de percurso, e essa aí você vai trocar a cada 2 anos, coisa assim, sabe? E as de curta duração é coisas mais episódicas, enfim, tá? Agora, essa política de recebimento e descarte, você encontra muitas, dá uma pesquisada, você vai encontrar em muitos museus eles têm colocado na página deles quais são os critérios para recepção e para descarte. Tá? Exposição de longa duração mas tem que lembrar que ela tem que ser trocada também, que seja a cada 2 anos, cada 3 anos, mas ela tem que ser trocada também. Tá? E as de curta duração, você pode fazer uma exposição, por exemplo, que é, é, pontuando um uso, por exemplo, tem uma coisa que já vai para o museu daqui a pouco, a inteligência artificial. Que, na verdade, o pessoal fala assim, coisa, eu assisti uma palestra esses dias, o pessoal, a mesma coisa acontece com tudo, tem os alarmistas, sabe, e tem os que acreditam mais, mas o que é a inteligência? Nada mais é do que a média de tudo que tem por aí. Se tudo que tem por aí é uma média meio medíocre, o que a gente vai ter é uma coisa meio medíocre também, sabe, que vai refletir a média. Então começa o pessoal da área de humanas, né? Como é que a gente vai combater a desigualdade social, o racismo? Pô, ela vai reproduzir tudo que a sociedade faz, sabe? Não vai melhorar muito, não. A menos que você coloque ingredientes para que dê respostas diferentes. Senão ela vai reproduzir a média, a mesma coisa que as redes sociais, ou enfim. Porque qual é a fonte, a base de conhecimento dele? É tudo que está na internet, sabe? Então, o resultado não vai ser muito excepcional, vai ser um resultado mediano. Sempre vai ser isso. Nunca vai dar um grande avanço. Não, a máquina não pensa, a mesma coisa com os termos antigos, a gente tinha cérebro eletrônico, tudo. Então, até a exploração, sabe, desses mitos e dessas coisas, sabe, é interessante. Eu peguei aqui até deixa eu ver aqui, deixa eu trocar de tela aqui. Eu preciso, né, eu preciso abrir o programa aqui. Sérgio, enquanto você abre, eu posso te fazer uma pergunta? Sim, sim. Olha só, a realidade que a gente tem aqui é uma realidade muito iniciante. A gente tem uma enorme coleção de computadores e a gente não tem ainda definido uma política curatorial. Posso chamar assim, né, Flávio? E posso dizer que não tem isso definido, correto? Uma política de acervo, tá? Isso, uma política de acervo Sabe, para fazer a seleção do que fica e do que vai, porque a gente corre hoje na nossa situação um enorme risco de acumular um acervo que não vai ter espaço físico para acumular. Exatamente, esse é o grande problema, tá? E a gente tem que ver, porque depois, logo em seguida, vai ter que criar uma comissão de descarte, e o problema é o seguinte, conforme de quem recebeu a doação, sabe, fica complicado esse descarte, daí tem que ter uma comissão, fazer uma ata, o porquê do descarte, tudo. Então, primeiro cuidado
fazer eu não sei se você já tem um estatuto, uma coisa assim, mas fazer um esboço, Um tá? plano museológico, né? É um plano bem simples. Não adianta, é a mesma coisa que a Constituição. Não adianta nossa Constituição um monstrengo, sabe? Que tenta prever tudo e no final o pessoal fica remendando todo ano, tem 2 ou 3 emendas, sabe? Não, é fazer uma coisa bem sucinta, bem, sabe? E esse perfil do acervo, tá? Tem que ver alguém da área, tá? Começar a dizer, ó, isso aqui interessa, isso aqui nós procuramos, tal, e colocar. E já de cara, já ver o que pode descartar e depois ter essa política de recepção, tá? Fazer de recepção. Como você vai receber, se você vai ter um termo de, que permite descartar ou não, ou então você só receber depois da comissão aprovar. Tá? Isso é meio Comissão complicado. seria mais ou menos como um comitê editorial de uma Exatamente, editora. exatamente. Tá. Ter uma comissão de acervo, tá? E isso é muito importante, tá? Ter uma comissão de acervo, tá? E depois definir esse papel, o que é importante, o que falta, tá? Tem muita coisa que vai depender, que às vezes você não vai ter, que às vezes você fazer. A gente vê, por exemplo, o caso do. Tem alguns casos, por exemplo, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, tá? Tem muita coisa que não está lá fisicamente. Tem muita história multimídia. Tá? Então tem que misturar os dois. Essa história de entrar no museu só para assistir televisão também eu sou, sabe? Eu tenho minhas reservas, tá? Mas é um recurso que complementa. Então você ter as coisas físicas, tá? E ter outras histórias construídas, tá? Que você pode estar numa apresentação multimídia, pode estar no site. Tá? Então, fazer uma média entre isso, ver a questão do espaço físico, de exposição, espaço para reserva técnica, que é onde fica o que não está exposto. Tá? Agora, o principal é isso, ver o que dá para receber, tá? Fazer uma. Eu, por exemplo, em fotografia, em computador também, eu sabia dizer um pouco, eu colocaria alguma coisa de celular, como eu disse, que já são formas diferenciadas, porque hoje o computador já está indo para embarcado em tudo, né? Sabe, a informática, então fica difícil dizer o que é computador e o que não é, tá? Mas o smartphone para mim é um computador, sabe? Então tem alguns celulares, a história dos celulares, porque logo fica difícil, você não encontra mais, tá? Esses primeiros smartphones, tá? Os computadores, aqueles com disquete, se conseguir, os primeiros iPhone, aqueles de tela verde, tá? Aqueles kits, primeiros que tinha no Brasil da TRS, é, aqueles que ligavam na televisão, no gravador cassete, aqueles primeiros computadores. Então tem que ter. Seria interessante ter, por exemplo, se não um computador, pelo menos aquelas fitas magnéticas grandonas, tá? Aquelas fitas de polegada, de 2 polegadas. Tá? Isso daí é previsto, no Estatuto dos Museus é previsto, a gente ter essas comissões, tá? Ter essas comissões. E outra, de repente, já de cara, eu acho que fazer um estatuto, fazer tudo, e já dar uma limpada nesse acervo, para tiver que descartar, descarta logo, porque o descarte sempre é complicado, tá? Em alguns casos, no caso de museu público, tem que constituir oficialmente uma comissão, ser nomeado, vai para no nosso caso aqui, a nomeação sai no Diário Oficial, e depois tem que ser tudo feito em ata para descarte, tá? Então é bom, primeiro, já de cara, ver, tá? E depois corrigir, ver o que tem de lacuna, fazer uma relação do que se quer doação, já coloca no site. Essa é importante, ter um site, eu acho importante, tá? Porque, inclusive, já para ir colocando material no site, sabe? E ao mesmo tempo já pedir doação, já fazer uma campanha de doação e tem que fazer uma busca ativa, ir atrás. No caso do Estado, lá no Rio Grande do Sul, na época que estava entrando o digital,
Eu fui nas instituições públicas, fui no Palácio Piratini, que era no governo do estado. Eu fui lá, vem cá, o que vocês têm de filme? Eu fui ver lá, porque o pessoal bota fora de qualquer jeito. Eu digo, não, vamos mandar lá para o museu lá, sabe? Então, fazer essa busca ativa, a gente saber, ó, quem é que tem, vai no processamento de dados da universidade lá, procura lá ver o que tem, vai no estado, procura, que às vezes o pessoal tem equipamentos antigos que eles demoram um pouco para descartar, então às vezes a gente encontra rolo de fita grande, enfim, material que possa interessar, tá? E é importante ter isso, ter uma listagem, tá? Isso, ver exatamente o que vai abraçar, que o grande problema é que, por exemplo, vale a pena ter, se conseguir ter alguma daquelas IBM 360, alguma coisa, se tiver uma unidade grande, aquela seria interessante, sabe? É difícil, não, sabe, se conseguir, mas enfim, sabe? Isso aí tem que ser visto, tem que ser pensado, tá? Enfim, tá? E outra coisa que é interessante também, software também, tá? Não só as embalagens, por vezes ter software, ter os emuladores, tá? Para você ter esse software rodando em outro lugar, sabe? Uma outra coisa que eu até peguei aqui, estava me lembrando aqui, eu tentei achar, não achei, que eu me lembro quando eu estava no ginásio ainda, tinha numa revista, numa enciclopédia que tinha na biblioteca, tinha como fazer um computador não, uma máquina de calcular binário, com flip-flop, com lâmpada de neon, sabe? Então, ter essas construções simplesinhas, sabe? Isso aqui eu peguei hoje de manhã na internet, é um calculador de 4 bits, sabe? Então, tem chavinhas e tal, que você chaveia aqui em cima, aqui os números aqui, tá? E aparece o resultado do cálculo aqui. Então, para coisinha bem simples, assim, sabe? Então, tem muitas ideias, a questão é ir pesquisando, ver o que tem nas instituições lá fora, tal, e ter esses projetos também de simples de construção, até já pensando no setor educativo. Tá? O setor educativo é um setor muito importante, sabe? A gente ter trabalhado junto, pensando junto ao pessoal da licenciatura, sabe? Para ver, para produzir material educativo para A partir do acervo. a partir do acervo, e mesmo que não seja do acervo, a partir de pesquisas, tá? Você justa a imagem, criar joguinhos, criar, sabe? Tem a Ana May Barbosa, ela é mais da área de arte, mas ela trabalha mais na área de arte e educação, que ela falava que o educativo exatamente, o educativo tem que fazer parte da concepção das exposições, tá? Então é muito importante, porque se no passado a gente tinha aquela ideia de que quem dava um sentido era o autor, hoje quem dá sentido é a cabeça do fruidor, daquele que vai ver. Então a coisa só vai criar sentido no usuário. Então a gente tem que pensar, trabalhar, é a mesma coisa que o comércio na internet também é isso, é o foco no usuário. E na experiência, né, Sérgio? E na experiência, sabe? Então, só vai criar sentido ali. E, principalmente, esse lado educativo da coisa. Então, tem que pensar esse lado e pensar, produzir material para criança, material para vários públicos. Aqui na Fundação, a gente recebe ônibus de escola, todo dia está chegando ônibus ali para visitar o museu, visitar, sabe? Então, a gente ter essa ideia, tá? E isso a gente vai estar envolvendo o quê? Projeto de extensão das licenciaturas, sabe? Vai envolver toda a comunidade nisso. E durante a pandemia, a gente percebeu que a dificuldade que a gente tinha para trabalhar, porque não tinha material. Tá? A gente teve aqui uma menina, ela era estudante de museologia, ela produziu coisas fantásticas aqui, ela produzia, acho que toda semana, ela colocava uma coisinha que ela inventava lá, de fazer animação, fazia um videozinho curto, tá, com tutorial, ensinando a fazer animação de massinha, ensinando a construir uma câmera fotográfica com lupa, dispositivo sonoro,
sabe? A história aquele telefone sem fio, aquele da latinha, então era dispositivo de imagem, dispositivo de som, um monte de dispositivo. Toda semana ela inventava, uma menina muito criativa, pesquisava na internet e colocava, sabe? Construía esses aparatos, aí colocava. Então, esse foco no educativo é muito importante. E você vai associando o material que você tem no acervo. Tá? Então, ter esse material e isso, ter um material assim, num formato não perecível. Porque a gente tem, por exemplo, ainda hoje, tá, mesmo as instituições de colegas aqui, esse dia eu já estava falando com uns aqui, pô, fizeram material educativo tal, de arte durante a pandemia, PDF, a criança, você vai abrir um PDF, que coisa horrível como é que você vai abrir um PDF no celular? Já é uma praga, sabe? Aquela coisa dura que o texto não, sabe? Não pode ser PDF, tem que inventar outra coisa, sabe? Faz um videozinho no TikTok, sei lá, inventa, sabe? Tem que estar. A PDF é muito cruel, sabe? Você dá para abrir um PDF e está lá uma coisa assim autoritária, sabe? Dizendo, pegue isso, faça isso, faça isso. Que coisa horrível, é uma coisa que é cansativo. Só de olhar você já fica cansado, só, sabe? Ainda mais você vai pensar numa coisa que a gente tem problema de estar conversando com uns colegas, professores aqui, que está tendo dentro da universidade, evasão, déficit de atenção, o pessoal não tem capacidade de se controlar. Eu, nas aulas, esses cursos que eu dou aí, o fôlego do pessoal a maioria. Exatamente, tem que ter pensado educativo, assim, muito bem pensado e adequado ao momento atual, sabe? Essa história de você pegar e meter um PDF lá é coisa muito ruim, sabe? Tem que pensar as possibilidades de multimídia, de coisa, o que a gente pode usar e coisa atrativa, né? Tem o timing de duração, sabe? Fazer vídeo bem feito, tá? Com qualidade, vídeos curtos, informativos, sabe? Vários vídeos curtos, sabe? Funciona. Vídeo hoje é fundamental. E fazer um vídeo de qualidade, tá? Isso você faz com uma câmera. Essa câmera que eu estou usando é uma câmera baratinha e tem iluminação. Só tendo iluminação para complementar já dá uma boa qualidade. Né? Então é isso, com os mínimos de cuidado, não precisa grandes equipamentos, sabe? Eu defendo que é possível, com conhecimento, você extrair o máximo de equipamento simples, tá? Em tudo. Bueno, eu não sei, eu falei, fui para vários lados, aí, enfim. Não, e eu interrompi você quando você ia mostrar o Orwell aí, o Adorno, não sei. Não, eu estava mostrando isso, por exemplo, umas outras coisas de leituras, de coisas assim, sabe? Que a gente pode conectar de diversas formas. Por exemplo, o que eu acho importante, por exemplo, tem um outro caso que eu estava lembrando, o Flusser. Inclusive, não sei, o Flusser tem uns escritos também sobre design, né? Tem sim, pouca coisa aqui. Mas o Flusser escreveu mais sobre fotografia, filosofia da caixa preta, sabe? Em que ele fala, e é uma coisa que eu dou nas oficinas de fotografia, que eu dou oficina de construção de câmera fotográfica. E é isso, é quebrar a lógica do automatismo. Sabe? Fazer as pessoas entenderem o que tem por dentro, como funciona, por que funciona. Né? Então, não ficar na questão do comprar feito, do consumismo, do coisa assim, então a gente para, entende e tal. Então, isso é a mesma coisa, o Flusser fala que isso, que a coisa já vem programada da história do celular, por exemplo, para fazer um bom uso dos celulares, diferentes usos que pode fazer. Eu dou as oficinas com celular também. Tem gente que pega e o que faz, como tem, acho que o governo do estado de São Paulo soltaram uma coisa, proibir celular na escola, sabe? Quer dizer, pô, sabe? Eu, por exemplo, quando estava de professor substituto lá no Instituto de Arte, eu coloquei computador na sala de aula lá no laboratório de fotografia. Tinha professor que não aguentava, sabe? Que mandava desligar na hora da aula, sabe? Não sabia trabalhar com o computador ligado, com os alunos com o computador ligado. Enfim, sabe, os desafios são grandes, tá? A gente tem essa questão do celular, a questão mas enfim, a educação para o uso
do computador para o uso da internet, para o uso também, é uma parte de suma importância hoje em dia. Tá? Então, Até esse. porque é irreversível, né? Sim, sabe? Então, como o pessoal, mesmo que tá correndo a história da inteligência artificial, dizendo horrores, tal, não, tem que fazer o bom uso dela, aprender, entender, usar o que ela tem por trás. Ela não faz mágica nenhuma, o que ela faz, tem que esclarecer, sabe? Tem que esclarecer. É que a função da ciência é essa, sabe? Enfim. Bom, eu não sei. Aqui o que eu tinha colocado esses livros aqui também é só alguns livros que a gente pode costurar numa coisa paralela, sabe? Numa exposição temporária, por exemplo, sabe? A gente coloca aquela coisa, por exemplo, o Orwell, sabe? Aí você começa, aí você entra as câmaras de vigilância, sabe? O Foucault, sabe? Todo mundo conta. Hoje é uma coisa que foi O normalizada, panóptico. sabe? É o panóptico, sabe? E é uma coisa que hoje que ficou, sabe? Todo mundo aceita, todo mundo sabe, tem, enfim. Isso tá. A gente tem as câmeras, as redes de câmeras, mas a gente pode perguntar, por exemplo, o Facebook, principalmente ligado ao WhatsApp. Essa junção desses dados, na verdade, você está sendo observado com fim comercial, óbvio. Você virou a mercadoria, sabe? Mas isso, a gente dá essa visão para as pessoas. Tá? Dá essa visão do que o que pode ser feito com a nossa informação, com os nossos dados. Eu vivo brigando com essa de privacidade de dados. Participei, acho que sábado, acho que assisti uma palestra lá. Para se inscrever para a palestra da Pinacoteca de São Paulo, tinha que dar CPF. Eu reclamei lá, digo, é um abuso isso daí, sabe? Eu aqui aboli, o pessoal tinha mania, sabe? É gente que não tem o que fazer, sabe? Para se inscrever, número de identidade, CPF, o cara bote o que quiser. Se sair o certificado de nome de qualquer, não vai valer para nada mesmo, sabe? E, sabe, você não tem que ficar pedindo informação, isso aí é respeito, tá? Dados pessoais. Então a gente dá essa noção, sabe? Para a pessoa, isso aí, por exemplo, é, é, é só parte de uma abordagem diferente de uma exposição temporária, digamos que eu estou dando, sabe? Em cima de alguns assuntos, sabe? Enfim. Eu já também falei isso, o próprio programa também, que dá para ser um deboche em cima disso, do Big Brother, né? Sabe, sabe, que virou essa sociedade de espetáculo, né? Enfim, tá? Mas já estou viajando um pouco, tá? Alguma dúvida mais específica aí? Não, Sérgio, quando você começou a dar a palestra e apresentar todos esses elementos da história da civilização, que foi isso que você fez, né? Você apresentou o começo da linguagem, da escrita, depois você apresentou as lógicas computacionais antes do computador, apresentou a enciclopédia, apresentou o surgimento do museu e dos gabinetes de curiosidades, da formação das coleções, e depois do sistema de classificação do Dewey. Assim, você foi fazendo toda uma coletânea, ela própria, uma coletânea museológica, sim, brevíssimo passeio sobre as formas de registro do conhecimento. Foi assim que eu fui interpretando a tua fala. Para desaguar nos problemas técnicos de se gerenciar um museu e uma coleção. Essa é a minha interpretação, né? E assim, eu quero te agradecer e te saudar muito por essa coleção toda que você nos apresentou, porque você está esfregando na nossa cara, justamente, não sei se o pessoal consegue perceber, né? Acho que pelo menos o Flávio, a Miriam e o Aurélio, que estão aqui nessa palestra, sabem muito bem disso. Os desafios que a gente tem aqui para fazer o nosso Museu Capixaba do Computador, e eu não estou nem comentando do Museu de Minerais, né? Porque a gente tem uma coleção privada, que é a do Flávio, e essa coleção ela está migrando para a universidade, ela não migrou ainda formalmente, ela só migrou fisicamente em um monte de caixas de papelão, e a gente está diante desse impasse. Temos 1.200 itens, mais ou menos. Hein, Flávio? Confere? Tipo isso, né? Por aí, Ana. Por aí. E aí, o que a gente vai fazer com esses itens? E cada vez que a gente passa num corredor, alguém comenta:
tem mais umas máquinas velhas lá em tal setor, em tal setor. Então, a possibilidade de crescimento da nossa coleção é muito grande. E nós temos doadores. O Flávio está fazendo uma campanha. O Flávio, como colecionador privado, ele faz uma campanha de doações muito séria, né? No Museu Instagram, que ele está mantendo sozinho. E agora a gente vai mudar o nível da... não é minha. O que não é minha? Está sob a guarda. Não, é guarda compartilhada. É guarda compartilhada o nome. E agora, Sérgio, a gente tem esse impasse, porque eu reuni aqui um monte de estudantes, vão fazer um museu, né? E a gente nunca fez museu na vida, então por onde é que a gente começa? E você, com a tua fala, você acendeu para mim um monte de luzes, né? Possíveis pontos de partida. E também o Aurélio, que está aqui, que deu uma palestra linda para nós sobre outros tipos de museu que ele atende, mas eu vejo que o ponto de partida principal é consultar os outros museus de computador para saber o que eles fazem, para a gente fazer uma coisa que seja inédita. Algo que os outros museus não tenham, não abordem, para a gente não repetir a abordagem. Ainda que a gente vai repetir, muitas coisas são linhas gerais, né? Flávio, não sei se estou falando besteira, mas a minha ideia é fazer um museu aqui no Espírito Santo que tenha algo que só se encontre aqui. Algum tipo de abordagem curatorial, alguma narração que o pessoal da Holanda vai querer ver, o pessoal da Bélgica vai querer ver, o pessoal dos Estados Unidos e por aí afora, né? Não adianta ficar um amontoado de coisas velhas que não tem muito significado. Exato. A gente cria... É a narração que cria, né? Nas articulações, nas coisas, senão fica... a mesma coisa que entrar num brick qualquer, sabe? No antiquário, sabe? Naqueles gabinetes de curiosidade, sabe? Um monte de coisa ali, tá, é bonito, é diferente e tal, mas, sabe? Mas é um amontoado. É um amontoado, sabe? Exato. Então tem que fazer essa criação de sentido. E, principalmente, e eu conheço também essa questão pública, a gente tem aqui na nossa, como dentro da universidade também, a questão de briga por espaço físico, tá? Isso é bem... Tá? Isso é forte aqui também. Todo canto, então, uma das coisas que tem que tentar é ver um espaço físico, sabe? Enfim, que é outra complicação, sabe? Pois é. Turma, acho que já são quase 11 horas da noite, né? O Sérgio está aqui na maior generosidade, todo mundo já deve estar cansado. Eu fico entre a cruz e a espada, porque eu fico cansada, a minha lombar está doendo, mas a minha cabeça está a mil, né? Com ideias e com coisas. Aí eu vou ficar mandando um monte de mensagem para mim mesma, naquele grupo de WhatsApp que só tem eu, para eu não ficar incomodando os amigos, né? E eu queria saber, gente, se alguém tem algum comentário para fazer. Ó, a Miriam já ligou a câmera e já abriu um sorriso ali, então a Miriam vai falar. Não, eu quero fazer um comentário. Bem rápido, né? Agradecer muito, foi um prazer conhecer o Sérgio, não conhecia, mas na narrativa dele, uma das coisas que eu me lembrei, eu trabalhei durante 6 anos no Centro Cultural São Paulo, e desses 6 anos, 3 deles foram na discoteca. E foi naquele momento, foi lá no finalzinho dos anos 80, começo dos 90, em que nós tivemos a substituição do vinil pelo CD. E aí começou, a gente às vezes chegava lá e tinha caixas que alguém tinha levado lá de vinil. E nós terminando de catalogar os antigos, né? Os de 78 rotações. Nosso museu tem muito disco também. E foi uma loucura, e aí nós fizemos isso, porque nós tivemos um problema, recebemos uma coleção maravilhosa de jazz e blues, de um colecionador particular, todo em 78 rotações, só que nós queríamos muito receber aquela coleção, e aí a família colocou uma cláusula, queria colocar no termo de doação, é que a coleção tinha que ficar junta. E onde a gente ia pôr junto toda aquela coleção? E se ele tivesse muitas coisas repetidas, como teve? Quando a gente começou a fazer o inventário dela, a gente viu muita coisa repetida, né? Porque eles ocupavam muito espaço.
E foi uma luta para implantar mesmo essa questão. O que não interessasse seria descartado. Mas eu fiquei lembrando disso. Disco acontece muito. A gente tem esse problema com disco aqui também. Sabe? Uhum. Tanto que pararam de receber, porque, sabe, coloca perfil. Que inclusive diz que tem outro problema, é que você não pode, o problema da difusão disso, porque é questão de direito autoral, né? Sim. Sabe? Tem coisa que você tem e não pode difundir porque você não tem, não é detentor de direito autoral. Sabe? É que lá ficou assim um acervo que realmente, não sei como está agora, mas era um espaço muito procurado para escuta. Para escuta local, né? Para escuta local, mas, o que demandava bastante da verba que a discoteca recebia era a manutenção dos tocadores, tanto de 78 quanto de 73. Eram muitos, porque eram no mínimo 20 pessoas ouvindo diferentes coisas, né? Agora eu acredito que isso tenha diminuído um pouco por conta, né, da digitalização, né? Inclusive exatamente. é um problema, você dá acesso meio que muito aberto a 78, é problema. Vocês gastam, então a digitalização serve como forma de poupar o acervo, né? Sim. Sabe, esse acesso direto. Enfim. Mas é isso, é problema. A recepção é problema, tem que ter critérios, tá? Tem que fazer por escrito isso, fazer a comissão, porque senão vai dar muito incômodo e vai faltar espaço para guardar. Com certeza. Obrigada. Gente, mais alguém quer fazer uso da palavra aí para comentar, perguntar, antes da gente deixar o Sérgio ir descansar? E a gente também? Eu queria fazer uma colocação. No final da lista da página lá, tem um link do museu aqui. Eu estou com a inscrição de um curso aberto até dia 20, tá? Esse curso de fotografia em acervos, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Aqui embaixo, aqui nesse link aqui, ó. Aqui embaixo aqui. Esse link aqui, tá? Nessa página tá aberto na inscrição para um curso, tá? Que não, bom, enfim, tá? Tá lá o link, tá? Isso, tá? Até o dia 20 está aberto esse curso, tá? De fotografia em acervos, tá? Até acho que tem algumas vagas ainda. Bom, o que eu tenho é isso, eu tenho meu e-mail também na página, eu coloquei lá, não coloquei ainda, eu vou colocar, deixa eu ver. Não coloquei, eu vou colocar meu e-mail também. Alguma dúvida eu posso responder, demorar 2, 3 dias, mas sempre respondo, tá? E-mail. Não, Sérgio, lá em breve, eu e a Miriam, pelo menos, e talvez o Aurélio e o Flávio, e mais alguém aqui que está nessa sala, que eu não sei quem vai ser, a gente vai incomodar você, porque a gente quer saber as limitações da Tainacan. A Tainacan, eu digo bem rápido, o problema do Tainacan é que ele foi... eu acompanho o WordPress desde o início dele, 2002, por aí. Era um blog, virou um gerenciador de conteúdo de página, ele tem perto de 40% de share de mercado, tá? É por isso que ele foi escolhido. No fórum hoje apareceu uma pergunta de alguém não sei de onde, aí acho que é de fora, não sei se é daqui, que abriu, quem manja um pouquinho de informática, que abriu as tabelas do banco de dados e perguntou onde é que está a relação entre os dados. O problema do WordPress é que você escreve tudo, se pega uma planilha de Excel, você pega uma coluna, ele usa uma coluna só para escrever tudo. Logo, essa coluna está com 70 mil registros, 100 mil registros, tá? Tu imagina como é que você vai colocar os dados tudo numa coluna só. Ele vai ficar subindo e descendo para procurar os dados, os metadados, a informação principal, está tudo numa única coluna, que é no post sabe, na coluna WP Posts Então, é para coleção
com alguma limitação dá, coleção muito grande começa a dar problema, mas no geral dá para usar, é que eu digo, vale a pena usar, a interface é muito amigável para o usuário final, melhor que todos os softwares, isso não tem dúvida, tá? Então, é o que eu digo, eu demorei quase um ano para aceitar ele, depois aceitei com limitações, então eu tenho que saber o uso. Não se esbanjar muito nos metadados, tudo tem um uso básico, ele é muito bom para trabalhar com o público, é bom para usar, só que deixa as malas prontas para quando precisar migrar, sabe? Então não complica muito as coisas, sabe? Em algum momento vai precisar migrar. Quando a coleção crescer, né? Não, mas no geral, se você começa a botar documento, tá? Até 10 mil itens vai bem, sabe? Já começa a pesar um pouco, mas vai bem, sabe? Mas depois dá para usar, dá para usar, só não inventa muito, faz o básico ali, sabe? Só não inventa muito, e é muito relacionamento entre coleções, tudo. Mas no caso de vocês, acho que nessas duas coleções, dá para usar tranquilamente, sabe? Sim. Tá bom, Sérgio. Puxa, muito obrigada novamente. Maravilha. Tem uma pergunta específica sobre o PDF de imobiliário que você... sim. Deixa para depois, Manuela. A gente conversa depois, porque aqui está gravando, então não é assunto para agora. E, Sérgio, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até o fim. Agora são 11 horas, né? Então está na hora da gente descansar e eu vou encerrar a gravação. Então, um agradecimento aqui final, né, para constar da gravação, e um abração para todo mundo, gente, e aqui estou encerrando a gravação. Ok, também agradeço.